pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Professor Esperança. Meu nome é Gustavo Kenusti e o canal Professor Esperança visa trazer uma mensagem de esperança, e do coração de Deus para o seu coração, tá bom? O título da meditação Maravilhoso Deus vem nos dizendo aí, todos somos imperfeitos. O texto está lá em Romanos capítulo 3, verso 10 e verso 23. Não há justo nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O autor que nos conta que ele sempre gostou de ler meditações diárias e sempre gostou de ler também bons livros, E ao decorrer de toda a carreira dele, ele adquiriu uma biblioteca muito grande também. E antes dele se aposentar, ele se desfez aqui de 12 caixas de livros, Metade disso aí, ele vendeu para os seus alunos. E a outra metade ele doou praticamente para os seus alunos também, tá bom? E mesmo assim ele continua lendo e adquirindo mais livros, E tudo que ele tem, tudo que ele é, toda a carreira profissional dele, ele deve aos livros, que foi uma grande bênção para a vida dele também, tá bom? E todos nós conhecemos o conselho de que antes de a gente ler a Bíblia, a gente deve orar, para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, ali, nos guie, para que a gente possa compreender a palavra de Deus também. E ele adquiriu esse hábito também. Assim como ele ora para ler a Bíblia, ele também ora antes de ler qualquer livro, Porque tudo que está no livro pode impactar a vida de uma pessoa. E a gente precisa ter o discernimento para separar o joio do trigo, ou seja, a verdade da mentira, Porque às vezes a linguagem que está ali, nem tudo que está ali vai ser propício, ou prático para a tua vida também, tá bom? E além de ter problema no livro das ideias, ele colocou aqui que muitos livros apresentam muitas imperfeições. E eu achei isso interessante, principalmente para a gente voltado para a área da educação, para a gente que é professor aqui. E ele foi percebendo que quando ele foi ler alguns livros, ele percebeu que sempre tinha um defeito, Sempre ele achava. Às vezes ele percebeu o defeito tempos depois, porque adquiriu o livro, mas só meses depois que ele foi ler. E ao abrir a embalagem, ele foi percebendo os erros, Um deles aqui estava encadenado de cabeça para baixo. Então imagine você ler o livro, você tem que virar de ponta cabeça para ler, tá? Outro livro que ele recebeu tinha dupla impressão em cada página. Ou seja, a primeira página estava igual à outra. Então isso complicava muito, tornava impossível de ler também, tá bom? Outro livro aqui tinha um determinado título, mas quando aberto o conteúdo era de outro livro da mesma editora. Então olha que erro complicado, Outro livro também, a primeira metade dos capítulos foi impressa corretamente e a segunda parte repete a primeira. Então também se perdeu o conteúdo desse livro aí, porque também não estava completo, tá? E certa vez ele estava lendo a Bíblia, ele percebeu um erro de diagramação, O que é um erro de diagramação? Ali, um lugar onde devia ter um subtítulo de um parágrafo acabou sendo impresso como parte de um versículo. Então você lembra que quando você lê, você tem o título principal do livro, depois você tem diversos subtítulos. Um subtítulo apareceu como se fosse um versículo da Bíblia, E quando ele também foi ler um livro dele, que ele também foi autor de alguns livros, ele percebeu também erro de digitação, erro em uma palavra, E erro também de diagramação nesse livro também, tá? O que isso tem a ver com a nossa vida e como se aplica à nossa vida? Em certo aspecto, nós somos como livros, na verdade. Nenhum de nós é perfeito. E como diz a Escritura, não há justo nenhum sequer, porque todos pecaram. Embora alguns pequem mais que outros, ou pequem mais em uma área da vida, enquanto outros fraquejam em outra área, todos nós somos imperfeitos. Felizmente, podemos contar com a graça de Deus, que Ele nos perdoa e nos transforma. Então, eu achei interessante essa aplicação, E é muito importante e útil para a nossa vida, porque assim como os livros apresentam imperfeições, a gente também apresenta imperfeições de caráter, tá bom? Não importa o líder religioso que você seja, não importa a função que você tenha, você sempre vai ter imperfeição de caráter. Mas que você reconheça essa imperfeição e reconheça também que você carece da graça e do perdão de Deus, que Ele vai te dar essa graça e esse perdão também, tá bom? Que Deus venha ter essa mensagem de conforto para você, tá? Vamos orar? Querido amado Senhor, possamos reconhecer que somos seres imperfeitos, pecadores e carentes da Tua graça. Que o Senhor nos perdoe e limpe o nosso coração de todas as imperfeições. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E como sugestão final, eu vou deixar aqui para você, toda a playlist do mês de março. Então, já como encerramos o mês de março, você pode assistir as meditações Maravilhoso Deus
ao decorrer de todo o mês de março aqui, tá bom? São aí 31 meditações do final, né? E também eu vou deixar como tela final a meditação sem remédio. Você venha entender essa meditação e como ela é importante para a sua vida. Um abraço, até a próxima!